Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Professor William aqui, tá? Pra gente poder hoje falar sobre uma outra etapa dessa parte dos esportes e principalmente do que a gente está falando do vôlei, que a gente falou do vôlei, a gente falou do basquete no primeiro bimestre, estamos falando sobre o vôlei nesse bimestre e hoje eu vou estar falando com uma coisa com vocês que não está na apostila, tá? Porque eu não coloquei algumas aulas. Eu vou dar para vocês igual essa aqui na videoaula e vou estar passando exercícios e coisas lá, mas através dessa videoaula, porque se eu colocasse na apostila, a apostila ia ficar muito maior do que ela já estava. Então, algumas videoaulas eu vou estar falando com vocês assim, e aí vocês vão estar entendendo e vai ser até melhor. E nas aulas online, vocês vão estar podendo tirar dúvida comigo. A aula de hoje, a gente vai estar falando sobre lesões no esporte. E aí, por que eu trouxe essa aula sobre lesões? A gente está jogando esporte, a gente está jogando uns esportes que são diretamente relacionados à saúde. E as lesões esportivas e os acidentes vão acontecer diariamente. Quem joga jogos, quem joga algum esporte, seja ele qual for, sabe que a qualquer momento eu posso ter uma lesão. Posso não ter uma lesão tão grave, igual vocês vão ver algumas lesões aqui que são lesões mais graves, mas vou ter alguma lesão. Talvez uma lesão simples, mas vou ter. Entendeu? Então assim, quem nunca teve uma lesão? Quem nunca se machucou? Todas as pessoas são sujeitas a episódios de traumatismos e osteoarticulares. O que é isso? Que nome esquisito é esse? São contusões, luxações, entorses e etc. Todos nós a gente é sujeito a isso. E não só no esporte, tá? Porque a gente às vezes acha assim, não, então se eu não pratico esporte eu nunca vou ter uma lesão dessa. Não! Você pode estar andando, se você pisar de mau jeito num buraco, você pode ter uma torção. De tornozelo, de joelho. Então, isso não tem só a ver com o esporte, é a ver com a vida. Só que lógico, os atletas profissionais, quem é atleta profissional, eles têm muito mais probabilidade de ter uma lesão desse tipo, uma lesão qualquer. Por causa de quê? Porque eles têm uma atividade física ao extremo, intensa. Mas não quer dizer que nós, que talvez não somos profissionais no esporte, mas que jogamos e fazemos algum esporte, ou nem fazemos, às vezes, algum esporte, não podemos também ter algum tipo dessas lesões. Por quê? Por esse motivo. Porque uma lesão não vai acontecer simplesmente numa pessoa que joga algum esporte. Ela pode acontecer no momento que eu estou varrendo uma casa. Se eu abaixo de mau jeito para varrer uma casa, eu posso ter uma lesão na minha coluna. Tu entendeu? Se eu pego um peso de uma forma errada num serviço que eu esteja fazendo, eu posso ter uma lesão na minha coluna, eu posso ter uma lesão no meu pescoço. Então, lesões vão acontecer para qualquer pessoa. Não é simplesmente para quem pratica esporte. Agora, as pessoas que são amadoras, agora levando para o lado do esporte, as pessoas que são amadoras vão sofrer lesões por não estarem acompanhadas de pessoas capacitadas. O que isso quer dizer, tio? O que isso quer dizer, professor? Simples. Vou dar um exemplo. A pelada de final de semana. Todo mundo gosta de jogar uma pelada de final de semana. Todo mundo gosta de jogar uma bolinha no final de semana. Só que aí tem um grande problema. Durante a semana inteira a gente está sentado num sofá, vendo televisão e comendo salgadinho. E aí chega no final de semana, eu não faço exercício nenhum. Chega no final de semana, eu acho que lá na pelada do final de semana eu vou ser igual o Cristiano Ronaldo. Vou poder pegar uma bola na primeira jogada do jogo e dar um pique de 100 metros para poder chegar lá na frente e bater uma bola no gol. Ou, às vezes, a gente tem um grande problema que é não alongar antes e depois de alguma atividade física. Ou de alguma atividade normal. Até mesmo, como eu estava falando naquela hora de varrer casa, coisas desse tipo, até mesmo para isso, às vezes, a gente precisa alongar. Por quê? A nossa musculatura está ali parada. Inerte. Ela está ali parada. Quando você tem que abaixar de uma forma muito rápida para poder varrer por baixo de um sofá ou alguma coisa do tipo, você está levando aquela musculatura do parado dela, do jeito dela lá paradão, fazendo ela ter que se esticar de uma forma muito rápida.
ela pode acontecer dela romper. É a mesma coisa que você pega um elástico, desses elásticos que a gente usa para prender dinheiro, deixa ele um tempo parado até ele ficar mais corrosivozinho. Depois tu puxa ele rápido assim, o que ele faz? Isso aí, ele arrebenta. É a mesma coisa a nossa musculatura. A gente vai deixando ela parada, ela vai ficando parada ali. E aí? Na hora que você fizer um esforço rápido e ter que fazer um esforço muito rápido e muito forte com ela, ela pode calhar de ter uma lesão por causa de arrebentar. Ou outras coisas do tipo. Pode não ser uma lesão de arrebentar a musculatura, mas pode ser uma lesão que você vai sentir uma dor que vai ficar bastante tempo ali dolorido. Então assim, a gente sempre precisa fazer um alongamento antes e um alongamento depois. Por que o alongamento depois, professor? Porque o alongamento depois relaxa a musculatura. O alongamento antes da atividade vai sempre fazer com que você, que a sua musculatura, comece a se preparar para aquilo que você vai fazer. E quando eu acabo a atividade, eu alongo para relaxar a musculatura, para fazer a musculatura ficar tranquila. Por isso eu estava falando dos jogadores de pelada de final de semana, do futebolzinho de final de semana ou do vôleizinho de final de semana. O que acontece com essas pessoas? Elas chegam para praticar o esporte, mas elas não chegam lá e falam assim, opa, peraí, deixa eu alongar primeiro, deixa eu alongar minha musculatura primeiro, para depois sim eu ir fazer o esporte. Não, elas já chegam lá, quem vai jogar o futebolzinho de final de semana já pega a bola, leva para a direção do gol e já fala com o goleiro, entra no gol aí que eu vou chutar. Numa bola dessa chutada, que a musculatura ainda não tá aquecida da forma correta para aquela atividade, eu posso ter uma lesão ali e aí dali para frente eu nem consegui jogar mais o meu futebolzinho. Eu nem comecei o jogo. Num chute só, eu já saí fora dele. Da mesma forma num vôleizinho de final de semana. Eu pego a bola, ao invés de alongar o braço, de alongar a musculatura do ombro, de fazer muita coisa, não, eu já pego, já quero alongar, já quero cortar uma bola, já quero sacar uma bola com força com a mão, com um saque por cima. Eu posso ter uma lesão no músculo, no osso, no ombro, e aí eu não poder nem jogar mais um vôleizinho de final de semana que eu estava tão na expectativa de jogar. Então a gente precisa estar sempre alongando. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Disso que eu acabei de falar. Eu acostumava sempre jogar vôlei no final de semana na igreja onde eu congrego. Antes tinha uma parte na quadra lá que tinha com a possibilidade de jogar. E a gente sempre marcava nos sábados para fazer a reunião nossa de jovens lá. E a gente sempre jogava um vôleizinho. Só que tinha um grande problema. Eu não alongava antes de fazer. Ia jogando. Hoje em dia, eu tenho um problema. Eu tinha um problema até pouco tempo atrás no ombro por causa disso. Eu não alonguei e fui querer fazer um ataque usando a maior força possível para botar a bola no chão. Senti o ombro e daquele momento em diante, assim, eu continuei jogando? Até continuei. Mas depois daquilo nunca mais foi o mesmo. O ombro nunca mais foi. Eu nunca mais consegui fazer a força que eu fazia antes com o ombro. Por quê? Porque eu não alonguei antes. Entendeu? Então a gente precisa pensar nessas coisas. E quais são as causas das lesões? Existem duas causas de lesões, tá? Uma são as lesões intrínsecas e as outras são as lesões extrínsecas. Professor, que nomes esquisitos e loucos são esses? Simples, as lesões intrínsecas são as lesões com fatores individuais e biológicos. O que são isso? São coisas que a gente já tem em nós, no nosso próprio corpo, que podem fazer causa de lesão. Tá? Igual, eu dou um exemplo em algumas aulas minhas que é a mais pura verdade. O meu pé, se você fingir que isso aqui é meu pé, se eu ficar rodando o meu pé dessa forma, o meu pé estala. Mas estala muito. Estala muito. O que é isso? É alguma coisa que já tem no meu osso, de distanciamento, talvez de um osso para o outro, eu não sei o que é isso, que faz com que isso aconteça, com que esse estalo aconteça. E aí com isso, a probabilidade de poder ter uma lesão ali também pode ser grande. Então eu tenho que ficar ligado com isso. E as lesões extrínsecas. O que são as lesões extrínsecas? São causadas por fatores externos do meio ambiente, como pisos irregulares. Se a gente estiver jogando bola num piso irregular, você pode ter uma lesão. Equipamentos esportivos irregulares ou falta de um equipamento esportivo. Por isso que às vezes no futebol a gente fala muito que o garoto tem que usar a caneleira, porque se o outro bater ali, a caneleira ajuda a proteger. Então, a falta de um equipamento ou um equipamento irregular pode causar uma lesão. No vôlei não é diferente. Um tênis
que não seja um tênis adequado para o jogo pode me causar uma lesão. Por isso que a gente fala que o vôlei você não pode jogar de sandália, você não pode jogar de salto alto, por quê? Posso causar uma lesão por causa daquilo. E as condições climáticas. A lesão pode ser maior ou menor, até mesmo por causa de uma condição climática. Então, essas são as causas das lesões. São causas de lesões. E aí nós vamos entrar nas primeiras lesões, tá? Para a gente poder entender. Então vamos lá. Primeiro, os cortes. O que são os cortes? Cortes são as lesões são as lesões causadas por algo afiado, como uma faca. Isso aqui foi causado por uma faca? Não. Sabe por que isso aqui foi causado? Por uma unha. Por isso que quando a gente chega nas Olimpíadas lá da escola, muitos ficam chateados e bravos pra caramba porque a gente pede as meninas para cortarem as unhas da mão. Acho que vão jogar. Mas por quê? Para que não aconteça isso. Uma unha que bate de uma forma muito forte num rosto, ou num braço, ou no que seja, numa parte do corpo que seja, que pegue a pele e a unha da menina esteja grande, pode sim causar um corte. Porque a unha, ela é forte, então ela pode sim causar um corte. E o corte pode ser tanto superficial, que aí tudo é um corte, mas mais superficial, mas e se causar um corte profundo? E aí? Aí pode ser complicado. Então, por isso que a gente pede para que isso aconteça, para que não aconteça os cortes, que são lesões causadas por algo afiado. E as escoriações. O que são as escoriações? Lesões que ocorrem na superfície da pele, como quando caímos e arrastamos o joelho ou qualquer outra parte do chão. Uma escoriação mais profunda é o que acomete ao tecido subcutâneo e denominado de laceração. O que é isso? Essa lesão é a mais comum que acontece lá na escola. Isso acontece direto lá na escola. Isso aí a gente já está careca de ver lá na escola. Se eu cair na quadra da escola por ela ser mais áspera, eu vou ter escoriações. Ralado na pele. Professor, mas como que a gente procede quando isso acontece? Simples, lá na escola a gente, graças a Deus, a gente tem uma pessoa que é pessoas fora do comum, mas duas pessoas especiais fora do comum, que são Vera e Tereza. Quando acontece isso lá na escola, se a gente for diretamente a elas vão cuidar desse machucado da melhor e da forma mais maravilhosa possível. Então, como que eu vou proceder nesse momento? Primeiro eu tenho que limpar o machucado, se ele tiver com sujeira eu vou precisar limpá-lo, para depois eu passar o medicamento, um metiolate ou outro medicamento, para que possa evitar um pouco a causa da lesão, para que a lesão possa se cicatrizar. Mas isso aí, lá na escola, a gente tem, graças a Deus, a gente tem duas pessoas que trabalham, fazem essa parte que são fantásticas. E a segunda causa de lesão, a segunda lesão que a gente vai ver, são as contusões. Professor, o que são as contusões? As contusões são esses roxos que a gente está vendo na pele. O que causa isso? Pancada ou tombo que machuque o tecido ou até o músculo. Mas não causam dano ósseo. O que não é causar dano ósseo? Não causa dano ósseo é não quebra nenhum. Essa lesão, essas contusões, elas não quebram nenhum osso nosso. Então não causam lesão óssea. A região atingida ela fica dolorida, a gente sabe que fica quando acontece, inchada e roxa. E elas se formam por causa do rompimento de capilares e às vezes de vasos maiores no momento da batida. Em geral, a contusão afeta só os tecidos superficiais. Então, o que é a lesão, as contusões? São as lesões que acabam causando essa roxidão. E não só a roxidão, a partir do momento que você encosta, você sente a dor na hora. Por quê? Porque foi causada por causa de uma batida ou de uma pancada em cima de um músculo e o músculo sente. Da mesma forma que se a gente leva uma pancada ou se alguém entristece a gente chora. A gente não chora quando você é entristecido por alguém? Sim, da mesma forma a nossa musculatura. Só que a nossa musculatura ela não chora de sair lágrima. Mas a forma que a gente consegue ver que ela está magoada é através dessa roxidão que acontece quando a gente leva uma pancada
muito forte em um determinado lugar do corpo. Como é que eu trato isso, professor? Simples. Compressa de gelo. Por isso que quando a gente acontece de ter uma pancada muito forte lá na escola, a primeira atitude que a gente sempre pede é: vai lá na cozinha, pega um pouquinho de gelo com a tia, coloca no lugar. Por quê? A partir do momento que tomei uma pancada, que eu coloquei o gelo naquele lugar, o gelo ele vai aliviar a dor, e não só aliviar a dor, ele também vai aliviar o inchaço. Então o que acontece? Quando você tirar aquele gelo, depois de um tempo, você tirar aquele gelo, e que você chegar em casa e for olhar aquela marca para ver se ficou roxo, às vezes nem fica tão roxo assim. Por quê? Porque você colocou a compressa de gelo já rápido lá em cima do lugar depois que você levou a pancada, e com isso ele vai diminuir a dor e vai diminuir também esse inchaço ou essa roxidão. Então beleza. Então a gente viu três lesões para falar a verdade: cortes, escoriações e contusões. Essas três lesões são muito comuns lá na escola, são muito comuns em escolas, principalmente lá na escola, são muito comuns. Agora a gente vai para uma que não é tão comum, mas pode acontecer, que são as fraturas. O que é a fratura? Ela pode ser definida como uma ruptura parcial ou total do osso. Então o que acontece com a fratura? O que acontece com a fratura? A fratura, ela é a quebra do osso. O osso quebra. O osso quebra. E o que acontece com isso? Ela pode ser interna ou externa. O que é isso? A fratura externa é a fratura que faz com que o osso saia para fora da pele. Já a fratura interna é só a fratura do osso. Normal, o osso vai fraturar, você vai sentir muita dor, muita dor. E uma coisa que mostra pra gente que aconteceu uma fratura é a partir do momento que você fraturou alguma parte do teu corpo, que você quebrou algum osso do corpo, ao mesmo tempo, igual aqui, ó, eu tô com a minha mão. Se eu quebrar algum osso dessa minha mão, a minha mão na mesma hora ela vai fazer isso. E ela não volta mais ela não refaz esse movimento. Enquanto o osso não for colocado, não for consertado, a minha mão não consegue mais fazer esse movimento. Ela só cai e vai ficar caída. Então, essa é uma das formas para que a gente possa ver se teve fratura ou não. Se a pessoa consegue mexer, nem que ela consiga mexer com dificuldade aquele músculo, aquele osso, aquilo ali, aquela articulação, a gente sabe que talvez pode ter tido uma fratura, mas não uma fratura total. Pode ter tido uma fratura parcial, mas não a total. A fratura total faz com que o músculo, a articulação, a mão, vou dar o exemplo da mão, a mão caia e ele não consiga mais voltar lá para o lugar enquanto não tiver ou uma cirurgia ou colocar o gesso lá para fazer com que o osso consiga ir se readaptando e se voltar ao normal. E aí, professor, como é que a gente faz para saber da fratura? É simples. Em momento algum você pode movimentar a pessoa. Então, eu estou dando um exemplo para vocês para que se acontecer lá na escola vocês nunca façam isso, tá? Aconteceu uma fratura. Eu estou chegando perto da pessoa para poder ver o que aconteceu, tá? Ninguém que estiver perto, em momento algum, pode mexer na pessoa. Principalmente se houver suspeita de fratura na coluna vertebral. O que é a coluna vertebral? Nossa coluna. Mas qualquer fratura, eu não tenho que mexer no colega. O que eu tenho que fazer? Na mesma hora, ir no tio Odete, ir no tio Sérgio, ir em alguém e falar assim: olha só, aconteceu uma fratura lá, aconteceu um problema lá com o colega, não está conseguindo mexer tal parte do corpo, tem como ligar para o pai e para a mãe para vir buscar? Beleza, eles vão ligar para a assistência médica, para que a assistência médica chegue lá, e a única coisa que nós podemos fazer, tá? Ajudar sempre aquela pessoa a ficar calma. Então, eu estou sempre falando: calma, vai dar tudo bem, vai ficar tudo bem. Por quê? Quanto mais calma ela ficar, é melhor. E segundo, eu vou imobilizar aquele lugar. Professor, como é que você imobiliza um lugar que está sentindo tanta dor? Vou dar um exemplo. Se a pessoa está sentindo, se a pessoa fraturou a mão, eu seguro para que ela não fique mexendo. Então eu vou segurar aquele lugar, eu vou imobilizar aquele lugar
só para que ela não fique mexendo a mão. E quanto mais ela mexer, pior pode ficar a fratura. Mas eu só vou imobilizar, eu não vou agarrar, segurar, puxar, não. Eu só vou imobilizar, eu só vou segurar para acalmar ela e para que ela não mexa tanto aquele lugar. E se possível, sempre vou manter a área onde fraturou sempre mais alto do que o nível do corpo. Então, essas são as formas de eu ajudar a pessoa que fraturou um corpo, alguma parte do corpo. E aí a gente vai para uma próxima lesão, que é a lesão chamada de entorse. Nossa, essa daí acontece muito, muito. Essa é uma das lesões que podem acontecer até mesmo quando a gente está andando. Se a gente pisar num buraco, num lugar em falso, a gente pode ter um entorse desse. É um movimento atípico, geralmente rotacional. O que é rotacional? Ele mexe, é a mesma coisa aqui, ó. Eu estou aqui, ó, rotacional. Isso é rotacional. Eu mexo sempre para um lado e para o outro. O tornozelo nosso tem um movimento rotacional. Então, que lesiona ligamentos de articulação. Embora o grande esforço a que a articulação seja submetida possa provocar apenas a distensão dos ligamentos. O entorse costuma provocar o rompimento parcial ou completo deles, por vezes associado à lesão, à cápsula fibrosa que reveste a articulação. Isso aqui é só simplesmente para vocês entenderem o que é a entorse. Mas agora eu vou para a prática com vocês. A entorse é simplesmente isso aqui. Ó. O pé para estar reto, certo? O pé torceu. Eu pisei num buraco em falso, meu pé fez isso. É uma entorse. Não é um movimento natural, não é um movimento normal do meu pé. E aí com isso eu posso romper os ligamentos que seguram a articulação do meu tornozelo. Isso é uma entorse. Naquele lugar vai ficar roxo, a pessoa não vai conseguir pisar no chão, mas a entorse é diferente da fratura porque a fratura, como eu falei, é o rompimento do osso, o osso quebrou. A entorse não, ela arrebenta sim os ligamentos, mas ela dá dor do mesmo jeito. Eu não consigo às vezes pisar direito, mas a ideia é a mesma. Gelo sem contato direto com a pele. Então se uma pessoa tiver uma entorse dessa, tá lá jogando bola, pisou em falso, torceu, ele tá sentindo muita dor, parece que foi torção. Tá, você vai lá, a gente vai poder ter o privilégio de ir lá na cozinha, pedir um gelo, colocar o gelo naquele lugar sem contato com a pele, que é importante. Então, eu não tenho que só botar o gelo, eu tenho que pegar um gelo e tentar arrumar um paninho, alguma coisa para colocar esse gelo dentro para encostar lá no lugar onde torceu. Por 20 minutos. Então essa pessoa vai botar o gelo em cima dessa onde está doendo por 20 minutos para aliviar. E em casos mais sérios é preciso imobilizar ou até operar. Então, quando acontece uma torção que não arrebenta os tendões que vocês estão vendo aqui, quando não arrebenta, beleza, show de bola. Eu vou botar gelo por 20 minutos e depois de um certo tempo vai melhorar. Agora, se aconteceu isso aqui, aí sim a gente vai precisar imobilizar ou até mesmo, às vezes, ter que ter operação. Ah, professor, essa lesão só acontece no tornozelo? Não. Eu posso ter entorses de joelho, eu posso ter entorses em ombro, mas as mais fáceis de acontecer são sempre em joelho e tornozelo. E a próxima são as luxações. O que são as luxações? A luxação é um deslocamento da articulação que faz com que os ossos percam contato entre si. Se vocês repararem aqui, ó, aqui está o osso do braço. Essa cavidadezinha aqui é a cavidade onde esse osso precisa estar. Esse osso ele é encaixado aqui. O que aconteceu aqui? Uma luxação. Olha lá, o osso saiu da cavidade. Ela saiu do lugar onde ela tem que ficar, aqui no ombro. Na mesma hora você vê o ombro cair. Quando você vê essa luxação, isso acontecer, você vê o osso, o músculo, o osso, ele cai, o braço cai.
e ele não consegue voltar o braço para o lugar. Por quê? Porque o osso saiu da onde ele deveria estar. Além da dor intensa, a lesão impossibilita movimentos. Por quê? Não tem como eu movimentar mais aquele lugar porque o osso está fora do lugar. Assim como o entorse pode provocar o rompimento parcial ou completo dos ligamentos, que é o que a gente estava vendo. Nessa luxação, nessa lesão de luxação, pode acontecer igual aconteceu aqui na entorse. Romper o ligamento inteiro. E por sua vez, tem um problema. Agora, como que eu vou socorrer a pessoa? O procedimento de socorro à vítima deve ser o mesmo de uma fratura. Não tentar colocar a articulação no lugar. A gente tem essa péssima mania. Ah, saiu do lugar o braço da pessoa. Aí a gente quer ir lá tentar botar no lugar. A gente não é médico. A gente não vai saber como colocar no lugar. Então, relaxa. Deixa a pessoa lá, acalma ela e chama uma assistência para que a pessoa possa ser colocada no lugar. Então, como eu estava falando, para eu poder, quando uma pessoa tiver esse movimento de luxação, a minha forma de socorrer é a mesma da pessoa que tem fratura. Eu tenho que imobilizar, ajudar a acalmar a pessoa, mas ao mesmo tempo chamar uma pessoa, chamar um médico, chamar um bombeiro, uma ambulância, para poder levar essa pessoa até uma pessoa especializada para que a pessoa possa fazer com que o osso volte para o lugar. Eu não posso querer fazer isso, porque eu posso causar uma lesão pior naquela pessoa. E aí a gente vai para a penúltima forma, mas isso aqui vai ser bem mais rápido, que é sobre os desmaios. A gente sabe o que é o desmaio. A queda de pressão, a pressão abaixa e a pessoa desmaia. E como que eu vou proceder dessa forma? Quando chegar aquela sensação de tontura e perda de visão, quando a pessoa tiver esse sentimento, você senta lá na cadeira, vai conversando com ela aos poucos, vai abaixando a cabeça um pouco, abaixa os joelhos e espera até que a tontura passe. Se a pessoa já desmaiou, deite-a no chão, elevando as pernas em relação ao resto do corpo para facilitar a circulação do sangue para o cérebro. Afrouxe as roupas da vítima e ventile o ambiente. Quando ela recuperar a consciência, ofereça um pouco de água com açúcar. Se precisar, se apresentar ânsia de vômito, vire de lado para que o vômito não volte. Então eu tenho que virar a cabeça dela de lado para que ela possa melhorar. Então essa é a parte dos desmaios. E a última é a parada cardíaca, ou a parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória é o momento em que o coração deixa de funcionar e o indivíduo deixa de respirar, sendo necessário fazer uma massagem cardíaca para fazer com que o coração volte a bater. Professor, como é que eu faço nesses momentos? Os primeiros socorros, em caso de parada cardíaca, são essenciais para manter a vítima viva enquanto a ajuda médica não chega. Assim, o mais importante é começar a massagem cardíaca, que deve ser feita da seguinte forma: chamar ajuda médica, ligando para o telefone daquilo, deitar a vítima no chão com a barriga para cima, levantar ligeiramente o queixo do indivíduo para cima para facilitar a respiração. Após apoiar as mãos da pessoa, uma sobre a outra no peito, e aí eu vou fazer essa massagem que vocês estão vendo. Depois que eu coloco a cabeça dela para cima, depois que eu deito ela de barriga para cima no chão, eu vou fazer essa massagem usando essa parte torácica da pessoa. E aí eu vou fazer 2 compressões por segundo, até que o coração da vítima volte a bater sozinho, ou até a chegada da ambulância. No caso de o coração da vítima voltar a bater, é recomendado que se coloque o indivíduo na posição lateral de segurança, até que a ajuda médica chegue. Essas duas últimas que eu acabei de mostrar, que é o desmaio e a parada cardiorrespiratória, são coisas que a gente precisa estar ciente para que a gente possa fazer.
se acontecer em algum momento, não só lá na escola, mas até mesmo em algum lugar que você esteja com alguém, e isso acontecer. Mas já é mais complicado. Agora as outras são coisas que acontecem frequentemente, não só, igual eu falei, não só no meio do esporte, mas na nossa vida. Então são coisas que a gente pode estar sabendo para que quando acontecer isso, até mesmo com pessoas que a gente conhece, a gente poder ajudar. Beleza, galera? Então essa foi a nossa aula sobre lesões do esporte. Espero vocês aí na próxima, tá? Fiquem com Deus. E lembrando, vejam a videoaula, vão ao vivo, se puderem, que no ao vivo eu vou estar tirando mais dúvidas sobre o assunto. E, além disso, façam os exercícios que vão ser colocados. Lembrando que a semana de prova é na última semana do bimestre, na última semana desse mês. Então já vão começando a pensar em estudo para poder estudar toda a matéria, porque vai vir a matéria inteira na semana de prova. E uma semana antes nós ainda temos o simulado, ou um pouco antes ainda vai ter um teste que eu vou estar passando para vocês lá na plataforma para valer como nota de trabalho. Beleza, galera? Então fiquem com Deus e até a próxima.